Socorro! Alguém me ajuda, por favor! O grito agudo do pequeno Samuel foi abafado pelo estrondo das águas barrentas do Rio das Almas, enquanto que Redemoinho o puxava para o fundo sem piedade. Naquela tarde de tempestade, um homem que sentia um pavor paralisante de água, alguém que nunca tinha aprendido a nadar por causa de um trauma de infância, encarou o abismo e tomou uma decisão que mudaria sua vida e a de toda a região do Vale do Sereno para sempre. Mas o que parecia ser um ato de heroísmo puro estava prestes a se transformar em uma armadilha cruel, arquitetada por quem tem o poder nas mãos. Assista a essa história até o final, porque o que aconteceu depois que esse homem saiu daquelas águas é algo que vai te deixar indignado e, ao mesmo tempo, profundamente emocionado. Depois, me conta aqui nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para o que você sentiu com esse relato. E se essa história tocar o seu coração de alguma forma, se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho. Eu conto muito com você para continuarmos trazendo narrativas que mostram a força da alma humana. No coração de Minas Gerais, o Vale do Sereno é um lugar onde a natureza impõe respeito e o silêncio é quase sempre interrompido pelo rugido do Rio das Almas. De um lado, a opulência da Fazenda Esperança, com seus pastos impecáveis e cercas de madeira de lei, onde o comendador Teodoro governa como se fosse um rei de outros tempos. Do outro lado, equilibrando-se precariamente em uma encosta que parece deslizar a cada chuva, fica o casebre de Elias. Elias é um homem de 30 e poucos anos, mas se você olhasse para as rugas profundas em sua testa e para a pele curtida pelo sol, diria que ele já passou dos 50. Ele é o tipo de homem que o sistema tenta moer todos os dias. Viúvo, perdeu a esposa de uma forma que ainda dói como uma ferida aberta. Ela morreu durante o parto do pequeno Gabriel porque eles não tinham dinheiro para o transporte até o hospital na capital, e o socorro local não deu conta. Elias carrega esse luto silencioso em cada movimento, em cada saca de grãos que carrega nas costas para ganhar uns trocados no armazém da cidade. Sua única luz, o motivo pelo qual ele ainda consegue forçar um sorriso ao final de um dia exaustivo, é Gabriel. O menino de 6 anos é o retrato vivo da mãe, com um olhar doce e uma curiosidade que não cabe no casebre de madeira. Elias vive em um estado de alerta constante. Ele deve meses de mantimentos no armazém, e o comendador Teodoro já deixou claro que quer aquelas terras da encosta para expandir seu império de laticínios. Elias é um obstáculo pequeno, uma formiga diante de um gigante, mas ele resiste por causa do filho. Nas horas de descanso, sentado no degrau da porta enquanto observa o sol se esconder atrás das montanhas, Elias usa um canivete cego para esculpir pequenos objetos em madeira. O mais importante deles é um apito, feito de um galho de jacarandá, que emite um som agudo, quase um lamento. Ele deu esse apito para Gabriel dizendo que, se o menino se perdesse ou precisasse de ajuda, bastava soprar forte. Aquele apito era o símbolo da proteção de um pai que não tinha nada além do próprio corpo para oferecer. Mas havia algo que Elias escondia de todos, uma vergonha que ele guardava no fundo do peito. Ele tinha pavor do Rio das Almas. Quando era criança, viu um amigo ser levado pela correnteza e quase morreu tentando alcançá-lo. Desde então, ele nunca mais entrou na água. Ele consertava cercas na beira do rio, limpava valas, mas mantinha uma distância segura da margem. O rio, para ele, era uma fera adormecida que já tinha levado demais da sua gente. Enquanto isso, na mansão da Fazenda Esperança, o clima era de opressão disfarçada de luxo. O comendador Teodoro, um homem cujos cabelos brancos e ternos caros escondiam uma alma implacável, monitorava cada centímetro de suas propriedades. Ele não aceitava perder, e o projeto do novo laticínio era sua obsessão. No entanto, havia um ponto sensível naquela armadura de gelo: seu neto, Samuel. O menino era o único herdeiro, a continuação de seu sangue, mas vivia como um prisioneiro em um castelo de ouro, proibido de brincar na terra ou de se aproximar da beira da água que o avô tanto cobiçava. Samuel, porém, tinha o espírito rebelde das crianças que sentem falta de liberdade. Ele costumava ouvir as conversas do avô por trás das portas pesadas do escritório. Em uma dessas tardes, ele ouviu o comendador rindo com um agrimensor sobre como tinham falsificado os mapas das terras dos ribeirinhos. Teodoro tinha pago caro para que as divisas fossem alteradas, transformando o terreno de Elias e de outros vizinhos em propriedade da fazenda. Samuel, sem entender a maldade daquilo, pegou um rascunho desses mapas que estava no lixo, achando que era um desenho para suas brincadeiras de pirata. Naquela tarde específica,
O céu sobre o Vale do Sereno começou a escurecer de uma forma assustadora. As nuvens carregadas pareciam tocar o topo das montanhas e o cheiro de terra molhada ficou pesado, anunciando uma daquelas tempestades que fazem o Rio das Almas subir metros em poucos minutos. Elias estava na beira do mato, colhendo lenha seca para o fogão, enquanto Gabriel estava em casa, sob os cuidados de uma vizinha. Do outro lado do rio, Samuel aproveitou um descuido dos seguranças, distraídos com o início dos trovões, e correu em direção à margem para buscar uma bola de couro que tinha rolado gramado abaixo. Ele não conhecia o perigo daquela água barrenta. O solo da margem, encharcado pela umidade constante, estava fofo. Quando o menino pisou na borda para esticar o braço, o barranco cedeu com um som surdo de terra desmoronando. Elias, do outro lado, ouviu o grito. Foi um som que perfurou a alma dele, trazendo de volta o trauma da infância. Ele largou o feixe de lenha e correu para a margem. Seus olhos se arregalaram ao ver o pequeno vulto de camisa branca se debatendo no meio da correnteza que já estava veloz. Samuel estava sendo levado em direção a uma área de pedras pontiagudas, onde o rio formava uma gargalha mortal. O medo de Elias foi instantâneo. Suas pernas fraquejaram, o estômago deu um nó e o suor frio brotou em sua testa. Ele não sabia nadar. Ele tinha pavor daquela força que arrastava troncos e animais como se fossem palha. Mas, naquele segundo, ele não viu o neto do seu inimigo. Ele não viu o herdeiro do homem que queria tirá-lo de casa. Ele viu uma criança. Ele viu o rosto de seu próprio Gabriel pedindo socorro. Sem pensar, ignorando o instinto de sobrevivência que o mandava fugir, Elias deu um passo à frente. O mundo parecia estar em câmera lenta. Ele sentiu a água gelada e lamacenta invadir suas botas, pesando como chumbo. Ele mergulhou. Não foi um mergulho atlético. Foi um salto desesperado de alguém que se joga no fogo para salvar o que ama. A água o atingiu como um soco. O Rio das Almas parecia furioso com a intrusão. Elias começou a se debater, engolindo água barrenta, sentindo o fundo sumir sob seus pés. Seus braços giravam sem técnica, lutando contra o peso da correnteza que tentava jogá-lo contra as pedras. Ele sentia o peito arder, a falta de ar começando a queimar seus pulmões, mas seus olhos estavam fixos no pequeno Samuel, que já estava quase submergindo. A força da adrenalina fez o que anos de medo impediram. Elias conseguiu, por um milagre de puro desespero, alcançar a gola da camisa do menino. Samuel, em pânico, agarrou-se ao pescoço de Elias, quase o afogando no processo. Elias sentiu o peso e a força do rio tentando separar os dois. Ele chutava com as últimas forças, seus dedos arranhando o fundo de pedras, até que ele encontrou uma raiz submersa de uma árvore antiga que ainda resistia na margem. Ele travou os pés e as mãos naquela raiz, seus músculos gritando de dor, as unhas sangrando enquanto o rio tentava arrancar seus braços. Ele manteve a cabeça de Samuel acima da linha da água, gritando por socorro, embora sua voz fosse pouco mais que um sussurro diante do barulho da tempestade. Mas o que ele não sabia era que aquele ato de heroísmo seria o começo da sua ruína. Enquanto Elias lutava para não ser levado, os seguranças do comendador e o próprio Teodoro chegaram à margem, alertados pelo sumiço do menino. A cena era dramática. O homem pobre, o ribeirinho que eles queriam expulsar, estava ali, segurando a vida do herdeiro da Fazenda Esperança. Os capangas jogaram cordas e, com muito esforço, conseguiram içar os dois para a terra firme. Elias caiu na grama, tossindo água e lama, tremendo incontrolavelmente. Samuel chorava, abraçado ao avô que estava pálido de susto. Por um breve momento, houve silêncio. Elias esperava um agradecimento, talvez um olhar de reconhecimento. Ele tinha arriscado a própria vida, enfrentado seu maior pesadelo para salvar o neto do homem que o odiava. Mas o olhar que o comendador Teodoro lançou para ele não foi de gratidão. Foi de um cálculo frio e cruel. Teodoro percebeu que, se a história do resgate se espalhasse, ele estaria em dívida eterna com o homem que ele planejava destruir. Além disso, o fato de Samuel ter chegado à beira do rio expunha a falha de sua própria segurança e autoridade. Ele precisava inverter a narrativa para manter o controle. O que você fez com o meu neto? Gritou Teodoro, sua voz ecoando por cima do som do trovão. Os seguranças se aproximaram de Elias, que ainda tentava recuperar o fôlego. Eu o salvei. Ele caiu, Elias conseguiu dizer, entre acessos de tosse. Mentira! Bradou o comendador, apontando o dedo na cara de Elias. Você atraiu o menino para cá. Você sabia que ele estava sozinho e armou esse teatro para tentar me extorquir dinheiro, não foi?
Você colocou a vida de uma criança em risco para se livrar das suas dívidas? Elias ficou em choque. O mundo parecia girar. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A injustiça era tão pesada quanto a água do rio que ele acabara de enfrentar. Antes que pudesse protestar, o delegado da cidade, que já estava no local a pedido de Teodoro, aproximou-se com as algemas na mão. O sistema se fechou em questão de segundos. No Vale do Sereno, a palavra do comendador era a lei, e a do delegado era o carimbo que validava essa lei. Elias foi detido para averiguação, acusado de tentativa de sequestro e exposição de menor ao perigo. Enquanto era arrastado para a viatura, ele viu Samuel, ainda trêmulo, sendo levado para dentro da mansão. No chão, no meio da lama onde Elias tinha caído, ficou caído o pequeno apito de madeira que ele levava no bolso para dar ao filho naquela noite. E é aqui que o pesadelo de Elias realmente começa. Enquanto ele era jogado em uma cela úmida na delegacia da cidade, seu filho Gabriel ficava sozinho no casebre, esperando por um pai que não voltaria. A notícia de que Elias era um criminoso oportunista espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca, envenenada pela influência do comendador. Mas o que Teodoro não contava era que o pequeno Samuel, mesmo em seu silêncio de criança assustada, guardava algo que poderia destruir todo o império de mentiras do avô. Mas você deve estar se perguntando, como um homem preso e sem recursos poderia enfrentar o dono da cidade? E o que acontecerá com o pequeno Gabriel, agora que o conselho tutelar está sendo pressionado para tirá-lo do casebre? O que aconteceu em seguida foi ainda mais revoltante. Assista à continuação dessa história, porque o que Samuel encontrou no chão e o que ele decidiu fazer com o mapa que guardava vai mudar o destino de todos no Vale do Sereno. Não perca a próxima parte, onde a verdade começa a aparecer através do som de um simples apito de madeira. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves e mostrar que a justiça, mesmo que demore, encontra o seu caminho. E me conta nos comentários de 0 a 10, que nota essa história merece até agora. Eu leio tudo e quero muito saber a sua opinião. A cela da delegacia de Vale do Sereno era um cubículo frio, onde o cheiro de mofo se misturava ao odor metálico das grades enferrujadas. Elias estava sentado no chão de cimento, com as costas apoiadas na parede descascada. Suas mãos, as mesmas mãos que horas antes haviam lutado contra a fúria do Rio das Almas, agora tremiam. Não era de frio, embora suas roupas ainda estivessem úmidas e coladas ao corpo. Era o tremor da injustiça, um tipo de vibração que nasce no fundo da alma e consome as forças de um homem. Ele fechava os olhos e, em vez da escuridão, via o redemoinho barrento, o rosto aterrorizado de Samuel e, logo depois, o olhar gélido do comendador Teodoro. Por que eu pulei? Ele se perguntava, em um sussurro que ninguém mais podia ouvir. Se eu tivesse ficado parado, se eu tivesse deixado o rio seguir seu curso, eu estaria agora em casa com o meu Gabriel. Mas essa era a armadilha do destino. Elias sabia que, mesmo se pudesse voltar no tempo, seus pés o levariam novamente para aquela margem. Ele era um homem quebrado pela vida, mas o seu caráter não tinha rachaduras, e era justamente por ser um homem de bem que o sistema agora o esmagava. Mas o que Elias não sabia era que, enquanto ele amargava o silêncio da cela, o pequeno Gabriel vivia o seu próprio pesadelo. No casebre na encosta, o menino de 6 anos não entendia por que o pai não tinha voltado com a lenha. Ele estava sob os cuidados de Dona Mercedes, uma vizinha de mãos calejadas e coração de ouro, que tentava distraí-lo com um prato de canjica quente. Seu pai teve que resolver um serviço para o comendador, meu anjo. Ele já volta, ela mentia, sentindo o peito apertar. Mercedes sabia da fama de Teodoro. Ela sabia que naquele vale, quando o comendador apontava o dedo, a verdade se escondia em um buraco fundo. A situação ficou ainda mais tensa quando um carro preto, com o emblema do estado, subiu a estrada de terra batida. Eram as assistentes sociais acompanhadas por um oficial de justiça. A ordem era clara. Como o responsável legal estava preso por um crime grave contra uma criança, Gabriel deveria ser levado para um abrigo em outra cidade. O Sr. Elias não tem condições morais de cuidar desse menino, dizia o documento assinado pelo juiz, que por coincidência ou não, era padrinho de um dos filhos de Teodoro. Dona Mercedes bateu o pé. Vocês não levam esse menino daqui enquanto eu estiver viva. Elias é o melhor pai que esse vale já viu, ela gritava, enquanto abraçava Gabriel, que começava a chorar, percebendo que algo terrível estava acontecendo.
Mas o que uma senhora de idade e um menino órfão poderiam fazer contra a força de um papel timbrado? Gabriel foi levado, chorando e gritando pelo pai, enquanto o sol terminava de se pôr, deixando o vale do sereno mergulhado em uma sombra que parecia não ter fim. Elias, na cela, sentiu um aperto no peito no exato momento em que o filho era colocado no carro. Dizem que os laços de sangue têm uma frequência própria, e ele soube, de alguma forma, que o seu pequeno estava em perigo. Ele se levantou e começou a sacudir as grades, gritando pelo delegado, exigindo saber do filho. "Cala a boca, seu sequestrador!" respondeu um carcereiro, batendo o cacetete no ferro. Elias caiu de joelhos. Ele achou que o rio era o seu maior medo, mas descobriu que o silêncio dos homens era muito mais profundo e perigoso. Enquanto isso, na Fazenda Esperança, o luxo não conseguia abafar o clima de desconforto. Samuel estava deitado em sua cama imensa, mas não conseguia pregar o olho. Ele via a imagem do homem que o segurou na água, o homem cujos braços pareciam de aço e cujos olhos, embora cheios de pavor, transmitiam uma determinação que Samuel nunca vira no avô. O menino sentia que algo estava errado. Ele lembrava dos gritos de Teodoro e da forma como os seguranças arrastaram o seu salvador. Ao lado da cama, sobre a mesa de cabeceira, estava o apito de madeira. Samuel o havia encontrado na lama, pouco antes de ser levado para casa. Ele levou o objeto aos lábios e soprou baixinho. O som agudo e triste ecoou pelo quarto, como um pedido de socorro que atravessava as paredes de pedra da mansão. Samuel então lembrou do rascunho que guardava no bolso do pijama, o mapa que ele pegara do lixo. Ele começou a ligar os pontos. O homem do rio era o dono daquelas terras que o avô queria tomar. O herói era a vítima. Mas como uma criança de 7 anos poderia enfrentar o comendador? Samuel sabia que, se contasse a verdade para o avô, o mapa seria destruído e ele seria castigado. Ele precisava de um aliado, e esse aliado surgiu de onde ninguém esperava. Dr. Rafael era um jovem advogado que tinha acabado de chegar à cidade. Ele veio da capital com o diploma na mala e uma desilusão amorosa no coração, buscando o isolamento de uma cidade pequena para recomeçar. Ele alugou uma sala comercial em cima da padaria e passava os dias lendo processos antigos, esperando por um caso que desse sentido à sua carreira. Naquela noite, ele estava na praça da cidade tomando um café, quando ouviu as fofocas sobre o sequestrador do rio. Diferente dos moradores locais, que tinham medo de questionar a versão oficial, Rafael tinha o olhar treinado para as contradições. Um homem que não sabe nadar pula em um rio cheio para forjar um sequestro. Isso não faz sentido, ele pensou. Ele decidiu ir até a delegacia na manhã seguinte. Quando Rafael viu Elias pela primeira vez, ele não viu um criminoso. Viu um homem devastado, com as mãos feridas e o olhar de quem já tinha perdido tudo. "Eu não quero o seu dinheiro, Elias. Eu só quero saber a verdade", disse o advogado, sentando-se no banco de madeira diante da cela. Elias hesitou, mas a sinceridade na voz do jovem o fez desabafar. Ele contou sobre o rio, sobre Gabriel, sobre a dívida no armazém e sobre o ódio do comendador. Mas havia um problema. Não havia provas. Era a palavra de um trabalhador miserável contra a do homem mais poderoso do estado. O delegado já tinha preparado o inquérito com depoimentos falsos dos seguranças de Teodoro. O prazo para Elias ser transferido para o presídio regional era de apenas 48 horas. Se ele saísse dali direto para a prisão, nunca mais veria o filho e o comendador ficaria com as terras. E foi nesse momento que o destino resolveu jogar seus dados novamente. Samuel, fingindo que ia brincar no jardim, conseguiu escapar da vigilância e correu até o casebre de Elias, esperando encontrar alguém. Ele encontrou apenas Dona Mercedes, que estava sentada no degrau da porta, chorando a ausência de Gabriel. "Onde está o menino que mora aqui?" perguntou Samuel com o apito pendurado no pescoço. Mercedes olhou para o neto do comendador com desconfiança, mas o rosto inocente do menino a amoleceu. "Levaram ele, meu filho. Levaram o pequeno Gabriel para longe, e o pai dele está preso por causa de uma mentira." Samuel sentiu um nó na garganta. Ele tirou o mapa amassado do bolso e o entregou para Mercedes. "Meu avô mandou fazer isso. Ele quer a casa de vocês. E o homem que me salvou, ele não me sequestrou. Ele me segurou forte para eu não morrer." As mãos de Mercedes tremeram ao ver os desenhos técnicos e as anotações sobre as divisas falsificadas. Ela não entendia muito de leis, mas sabia que aquilo era a prova de que Elias estava sendo caçado. "Você precisa entregar isso para o homem que está ajudando o Elias, meu filho. Você tem coragem?" Samuel assentiu, mas ele não sabia que estava sendo observado.
Um dos capangas de Teodoro, que tinha saído à procura do neto, viu o encontro da janela do carro. O cerco estava se fechando. O comendador não ia permitir que um pedaço de papel e o depoimento de uma criança estragassem seus planos de décadas. Naquela noite, Teodoro foi até a delegacia. Ele não foi como um agressor, mas como um benfeitor. Ele pediu para ficar a sós com Elias na cela. O delegado prontamente se retirou. Veja só onde você veio parar, Elias, disse Teodoro, fumando um charuto cujo cheiro impregnava o ambiente úmido. Tudo isso por causa de um orgulho bobo. Eu tenho uma proposta para você. Assine esta confissão. Diga que você agiu em um momento de desespero por causa das dívidas. Se fizer isso, eu retiro as queixas, pago o que você deve no armazém e te dou uma quantia para você sumir deste vale com o seu filho. Vocês podem começar uma vida nova em qualquer lugar, longe daqui. Elias olhou para o papel sobre a mesa. Era a liberdade. Era o reencontro com Gabriel. Mas era também a entrega da sua dignidade e a confirmação de uma mentira que mancharia o seu nome para sempre. E as minhas terras? Perguntou Elias com a voz rouca. As terras ficam para quem sabe o que fazer com elas, respondeu Teodoro, com um sorriso cínico. Você tem até amanhã de manhã para decidir. Ou assina e abraça seu filho, ou apodrece aqui e deixa o menino crescer em um orfanato, sem saber quem foi o pai. O dilema moral de Elias era dilacerante. O que vale mais? A verdade ou o abraço de um filho? Ele olhou para as próprias mãos e lembrou da força da correnteza. Ele tinha vencido o rio, mas será que conseguiria vencer o homem que era dono do mundo ao seu redor? Mas isso era só o começo. O que aconteceu em seguida foi ainda pior. Enquanto Elias segurava a caneta, prestes a desistir de tudo por amor ao filho, um barulho de pneus fritando no asfalto da frente da delegacia interrompeu o silêncio. Você não vai acreditar no que o Dr. Rafael descobriu no último segundo, e como o apito de madeira de Gabriel se tornou a peça-chave para desmascarar o crime do comendador. Mas o tempo estava correndo contra eles. Elias tinha apenas algumas horas antes de ser levado para sempre. Assista até o final para ver como essa reviravolta aconteceu. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. Eu quero muito saber o que você faria no lugar do Elias, e se essa história está mexendo com você, se inscreve no canal. Eu trago relatos assim para nos lembrar que mesmo nas horas mais escuras, a verdade sempre encontra uma fresta para brilhar. A caneta pesava como se fosse feita de chumbo nas mãos de Elias. Diante dele, o papel branco da confissão parecia um abismo pronto para engoli-lo. O comendador Teodoro observava com um sorriso que não chegava aos olhos, saboreando a vitória que julgava certa. É só assinar, Elias. Pense no Gabriel. Ele está em um lugar frio, cercado de estranhos, chamando pelo pai. Você quer mesmo que ele passe o resto da infância assim por causa de um punhado de terra e um orgulho que não enche a barriga? As palavras de Teodoro eram como veneno destilado, atingindo exatamente o ponto mais frágil da alma de Elias. Assista até o final, porque o que Elias respondeu naquele momento e a descoberta que o advogado Rafael fez logo em seguida mudaram o curso de toda essa história de uma forma que ninguém poderia prever. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para a voz Coragem desse pai. E se você acredita que a justiça deve prevalecer, se inscreve no canal. Sua presença aqui é o que me motiva a continuar contando essas jornadas de superação. Elias olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pelos cortes da raiz da árvore e pela força da água do Rio das Almas. Ele lembrou do rosto de Samuel enquanto o segurava acima da correnteza. Lembrou da promessa que fizera no túmulo de sua esposa, de que criaria Gabriel com dignidade, custasse o que custasse. Ele lentamente largou a caneta sobre a mesa. O senhor pode ter o dinheiro, comendador, pode ter os capangas e as leis no seu bolso, mas o senhor não tem a verdade. E meu filho não vai crescer sabendo que o pai dele é um covarde que vendeu a própria honra. Eu não assino. A fúria de Teodoro foi instantânea. Ele se levantou, derrubando a cadeira, e o rosto avermelhado mostrava o ódio de quem não está acostumado a ser contrariado. Pois então apodreça aqui. Amanhã cedo você será transferido para o presídio, e eu mesmo farei questão de que seu filho seja adotado por uma família bem longe daqui, para que ele nunca mais lembre o seu nome. O comendador saiu da cela batendo a porta de ferro com um estrondo que ecoou por todo o corredor da delegacia. Elias desabou no banco, as lágrimas finalmente vencendo a sua resistência. Ele estava sozinho, mas estava inteiro por dentro. Mas o que Elias não sabia era que, do lado de fora, a engrenagem da justiça começava a girar, movida pela coragem de uma criança
e pela persistência de um jovem advogado. Dr. Rafael estava em seu pequeno escritório, analisando o mapa que Dona Mercedes lhe trouxera. Ele usava uma lupa para observar os detalhes das assinaturas e dos selos. Havia algo estranho. Rafael, que já tinha trabalhado em cartórios na capital, percebeu que o número do registro do agrimensor não batia com as datas das escrituras. Era uma falsificação grosseira, feita por alguém que se sentia tão acima da lei que nem se deu ao trabalho de ser cuidadoso. Eles mudaram as divisas em 10 metros para dentro da margem, justamente onde as terras do Elias são mais planas, murmurou Rafael para si mesmo. Mas o mapa sozinho era apenas um pedaço de papel. Ele precisava de uma testemunha que confirmasse o resgate e a tentativa de incriminação. E foi aí que o inesperado aconteceu. Rafael decidiu caminhar até as proximidades da Fazenda Esperança naquela noite. Ele precisava sentir o terreno, entender a distância entre o local do acidente e a casa. Enquanto caminhava pela estrada de terra sob a luz de uma lua pálida, um som agudo e triste cortou o silêncio do Vale do Sereno. Era um apito. O som vinha de uma das janelas do segundo andar da mansão. O advogado parou, imóvel. Ele lembrou do que Elias lhe contara sobre o apito de madeira de jacarandá que esculpira para Gabriel. Rafael aproximou-se do muro e viu, na penumbra, um pequeno vulto na janela. Era Samuel. O menino soprava o apito de forma rítmica, como se estivesse enviando um sinal para o mundo lá fora. Samuel viu o vulto de Rafael e, em um ato de desespero, jogou-se um pequeno avião de papel pela janela, que planejou até cair perto dos pés do advogado. Ao abrir o papel, Rafael sentiu um soco no estômago. Samuel tinha escrito com letra trêmula de criança. Eu caí sozinho, ele me salvou, o vovô mentiu, por favor, ajude o moço do rio. Com aquela prova em mãos, Rafael sabia que tinha o que precisava para implodir o caso do delegado. Mas havia um obstáculo intransponível: o tempo. O prazo para a transferência de Elias para o presídio regional era na manhã seguinte, e o juiz da cidade se recusava a ir atender o advogado fora do horário de expediente. Mas isso era só o começo. O que aconteceu na manhã seguinte foi ainda pior. Quando Rafael chegou à delegacia com o bilhete de Samuel e o mapa falsificado, ele encontrou a viatura da Polícia Civil já estacionada na porta, pronta para levar Elias. O delegado, com um sorriso cínico, impediu a entrada do advogado. O caso está encerrado, doutor. O réu vai ser transferido agora. Se tiver algo a dizer, diga ao juiz na capital daqui a algumas semanas. Rafael viu Elias sendo conduzido, algemado, em direção ao camburão. O olhar de Elias cruzou com o do advogado, e o desespero era visível. Onde está o meu filho? O que fizeram com o Gabriel? Gritava Elias, enquanto era empurrado para dentro do carro. Nesse exato momento, um grito vindo do outro lado da praça parou a todos. Samuel, que tinha fugido de casa por uma janela dos fundos, corria em direção à delegacia, seguido de perto pelos seguranças do comendador. Parem, parem agora! Gritava o menino com o rosto banhado em suor. Ele segurava o apito de madeira com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. O comendador Teodoro apareceu logo atrás, em seu carro de luxo, saindo do veículo com uma expressão de horror. Samuel, volte aqui agora! Você está doente, não sabe o que diz, tentava ordenar o avô, mas o menino não parou. Samuel se postou diante do delegado e da viatura, impedindo que o carro saísse. Ele não fez nada de errado. O vovô me disse que ia tirar a casa dele e que eu tinha que ficar quieto. Samuel disparou as palavras na frente de todos os moradores, que começavam a se aglomerar na praça da cidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. O delegado olhou para o comendador, buscando uma instrução, mas Teodoro estava paralisado. Pela primeira vez na vida, o sistema que ele construíra com subornos e medo estava sendo ameaçado pela única pessoa que ele realmente amava. Mas ele não ia desistir tão fácil. O menino está traumatizado pelo afogamento. Ele não tem discernimento. Levem-o preso agora, ordenou Teodoro, recuperando a voz. E é aqui que a história toma um rumo que vai te fazer prender a respiração. Quando o motorista da viatura engatou a marcha, um grupo de ribeirinhos, liderados por Dona Mercedes, cercou o veículo. Eram homens e mulheres de mãos grossas e roupas simples, o povo que sempre fora silenciado pelo comendador. Eles não tinham armas, mas tinham um som. Todos eles, por um comando de Mercedes, começaram a soprar apitos de madeira, criando um coro agudo e ensurdecedor que tomou conta de todo o Vale do Sereno. Era a voz dos pequenos, finalmente sendo ouvida.
O que aconteceu naquele confronto e como o advogado Rafael conseguiu usar o bilhete de Samuel para forçar uma audiência imediata é algo que você precisa ver. A queda do comendador estava apenas começando, mas o preço para Elias ainda era alto demais. Assista à parte final dessa história, porque o desfecho na audiência pública vai te mostrar o verdadeiro significado da palavra justiça. Depois me conta nos comentários de 0 a 10 o que você achou da atitude do pequeno Samuel. E se você quer ver o final dessa jornada de redenção, se inscreve no canal agora. Eu te espero no clímax dessa história emocionante. O som dos apitos de madeira não era apenas um ruído. Era um trovão de dignidade que sacudia as janelas da delegacia e fazia o coração do comendador Teodoro palpitar de um jeito que ele nunca tinha sentido, com medo. Diante da multidão de ribeirinhos que cercava a viatura, o delegado hesitou. Ele olhou para Teodoro, esperando uma ordem, mas o que viu foi um homem acuado pela própria carne e sangue. Samuel, o pequeno herdeiro da Fazenda Esperança, estava parado no meio da praça, com os olhos fixos no avô, segurando-se o segredo que derrubaria um império de mentiras. Fique comigo até os segundos finais, porque a forma como a verdade apareceu naquela praça e o destino que o Rio das Almas reservou para esses dois homens vai te mostrar que nenhum dinheiro no mundo compra a paz de uma consciência limpa. Depois, me conta aqui nos comentários de 0 a 10 que nota você dá para o desfecho dessa jornada. E se essa história te inspirou, se inscreve no canal para não perder nossos próximos relatos de superação. A tensão na praça era quase palpável. Dr. Rafael, aproveitando o impasse, abriu caminho entre as pessoas e ergueu o bilhete de Samuel e o mapa falsificado. Isso aqui não é apenas o depoimento de uma criança, delegado. É a prova de um crime de falsidade ideológica e de uma tentativa de incriminar um inocente para encobrir um roubo de terras, gritou o advogado, sua voz ecoando por todo o Vale do Sereno. O juiz da cidade, pressionado pelo tumulto e pela gravidade das acusações que começavam a ganhar corpo, não teve outra saída senão ordenar uma audiência de custódia imediata, ali mesmo, no salão do júri que ficava em frente à praça. Elias foi tirado da viatura, ainda algemado, mas agora ele não caminhava mais de cabeça baixa. Ele ouvia o som dos apitos e sentia o apoio do seu povo. Dentro do salão, o silêncio era absoluto. O comendador Teodoro tentou uma última cartada, alegando que Samuel estava sob choque e que o mapa era apenas um rascunho de projeto. Mas o menino, com uma maturidade que a dor do quase afogamento lhe trouxera, olhou nos olhos do juiz. O vovô disse que o Sr. Elias era um homem ruim, mas foi ele quem me segurou no rio quando o senhor estava longe. O vovô mentiu porque queria a terra dele, disse Samuel com a voz firme. A queda de Teodoro foi silenciosa, mas definitiva. O mapa falsificado foi periciado ali mesmo, e as contradições do agrimensor, que também fora convocado, vieram à tona sob a pressão de Rafael. O delegado, percebendo que o barco estava afundando, tentou se eximir, dizendo que apenas seguiu o protocolo. Mas a verdade já tinha inundado a sala como as águas do Rio das Almas em dia de cheia. Elias foi solto na mesma hora. O juiz não apenas retirou todas as queixas, como ordenou a abertura de um inquérito contra Teodoro por calúnia e falsificação de documentos. Mas para Elias nada disso importava mais do que uma única coisa. "Cadê o meu filho? Onde está o Gabriel?" ele perguntou com os olhos rasos de água. Rafael já tinha providenciado o retorno do menino. Meia hora depois, um carro parou na frente do fórum. Gabriel saltou antes mesmo que o veículo parasse totalmente. O abraço entre pai e filho, no meio da praça de Vale do Sereno, foi o momento em que o tempo parou. Elias se ajoelhou na terra batida e apertou o filho contra o peito, soluçando um choro que lavava toda a angústia dos últimos dias. Gabriel tirou o apito de madeira do pescoço e o colocou no bolso do pai. "Eu soprei forte, papai. Eu sabia que você vinha me buscar." A justiça emocional foi completa. Teodoro não foi preso imediatamente, mas perdeu o que mais prezava, o respeito e o controle sobre o vale. Samuel passou a ser criado pela tia em outra cidade, mas nunca esqueceu o homem que o salvou. Elias, com a ajuda de Rafael, recebeu uma indenização substancial pelos danos morais e pelo tempo em que foi mantido preso injustamente. Meses depois, o cenário no Vale do Sereno era outro. O casebre na encosta fora reformado, tornando-se uma casa sólida e segura. Elias usou parte do dinheiro para comprar um pequeno barco a motor. Mas o símbolo maior da sua mudança não era o motor, mas o que ele fazia todas as manhãs. Ele ia até a parte rasa do rio, onde a correnteza era calma, e praticava. Ele estava aprendendo a nadar.
A cena final mostra Elias e Gabriel sentados na margem do Rio das Almas, o mesmo rio que quase os separou. O sol está se pondo, pintando a água de laranja e dourado. Elias observa o movimento das ondas com respeito, não mais com pavor. Ele tira o apito de madeira do bolso e olha para o filho. O rio tem força, Gabriel, mas a força de um homem que faz o certo é maior que qualquer correnteza, disse Elias, entregando o apito ao menino. A mensagem era clara. A dignidade de um homem simples é um solo que nenhum poderoso consegue comprar, e um ato de bondade, mesmo que pareça um sacrifício inútil, tem o poder de derrubar impérios de mentiras. Elias finalmente entendeu que não precisava mais ter medo da água. Ele tinha aprendido a navegar, não apenas no rio, mas nas águas muitas vezes turvas da vida. Ele e Gabriel estavam prontos para o que viesse, protegidos pela verdade e pelo amor que os unia. Se essa história tocou o seu coração e te mostrou que a justiça sempre encontra um caminho, se inscreve no canal para apoiar o meu trabalho. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para mostrar que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança nunca deve morrer. E me conta nos comentários de 0 a 10, que nota essa jornada de Elias e Gabriel merece. Eu leio cada palavra e fico muito feliz com a sua presença aqui.